Colossenses capítulo 1, nós leremos, irmãos, nesta noite, os versos 18 ao 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 18 a 23. Esta mensagem faz parte da nossa série de exposições à supremacia de Cristo, que você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Diz assim a Escritura: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, te louvamos por tua palavra e te rogamos, Deus, que nesse instante em que nosso coração, nossa mente se prepara para ouvir a tua voz, que nada, Senhor, nos tire da tua presença, que nada arrebate a nossa mente, que nada nos desconcentre, que estejamos aqui com inteireza de coração para ouvir a tua voz. Fala-nos, Senhor, precisamos de ti, tem misericórdia de nós e nos fala ao coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, algumas figuras referentes a Cristo e à igreja são emblemáticas nas Escrituras. Nós vemos Jesus sendo comparado a muitas coisas. Ele mesmo diz que é o sal da terra, ele mesmo diz que é a luz do mundo, ele mesmo diz que é o pão da vida. E a respeito da igreja, nós temos muitas figuras que o próprio Cristo, mas também os apóstolos trouxeram à nossa mente para ilustrar características, atributos, qualidades da igreja. A igreja é chamada de a noiva do Cordeiro, o rebanho de Deus, o tabernáculo de Deus, o templo do Deus vivo, o santuário de Deus. Há muitas figuras. Talvez uma das mais importantes nós encontramos neste texto aqui, quando Paulo diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Nós sabemos, irmãos, pelas exposições anteriores, que a igreja de Colossos estava enfrentando um desafio que batia à sua porta, uma heresia que tirava Cristo do centro e, por que não dizer, do pódio, né? Se assim nós podemos ilustrar. O que eu quero dizer é que os judaizantes, quando chegaram à terra dos colossenses, a região de Colossos, começaram a dizer que Jesus era de fato alguém importante, mas que as tradições judaicas estavam em pé de igualdade a Jesus. Então alguém poderia ser salvo se, além de crer em Jesus, praticasse a circuncisão, se fosse homem. Ou alguém, para ser salvo de fato, evidenciaria a sua salvação, não apenas confessando com a sua boca e crendo com o coração em Jesus Cristo, mas também participando das festas judaicas. E deixando de comer isso ou aquilo, se tornaria então um cristão de verdade. Paulo então precisa trabalhar com a igreja de Colossos para não acontecer em Colossos o que aconteceu com a igreja da Galácia, que em pouco tempo se desviou da verdade, a quem Paulo disse: ó Gálatas insensatos, porque tão cedo vos distanciasse
da fé genuína. Quem vos encantou, quem vos enredou com esta doutrina? Paulo, então, que está dando um remédio para qualquer tentativa humana de tirar Cristo do centro. E o remédio é forte, mas é necessário. E aqui é uma cristologia profunda que nos é apresentada. Eu já falei para os irmãos as cartas aos Efésios, né, e de Colossos são cartas irmãs. Em Colossos nós encontramos uma cristologia bem focada na pessoa de Jesus, e na carta aos Efésios uma cristologia bem focada na igreja, que nós poderíamos chamar então de eclesiologia. As duas cartas se complementam. De repente, se você lê-las sequencialmente, você vai pensar: oxe, eu estou lendo a mesma carta? Porque, por exemplo, Paulo vai falar aqui de pais e filhos e vai falar na carta também aos Efésios sobre pais e filhos. Vai falar sobre a igreja e sobre Jesus na carta aos Colossenses, mas também na carta aos Efésios. Na verdade, são situações diferentes, igrejas diferentes, mas Paulo quer enfatizar algo que é muito importante para a igreja no primeiro século e que também é importante para nós. Termos uma cristologia profunda é fundamental para nós entendermos o Evangelho. Vejam, irmãos, Jesus, depois que questionou as pessoas que estavam deixando de segui-lo, virou para Pedro e disse assim: vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro afirmou: ó Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. E aí Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo. No texto de Lucas, no texto de Mateus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz então: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi nem carne ou sangue que tu revelaram, mas o Pai que está nos céus foi quem tu revelou. Então, para compreender quem é Jesus, é necessário uma obra extraordinária, uma obra divina, uma ação da graça de Deus. Esse trabalho, irmãos, já havia sido feito por Epáfras, ministro, servo de Deus, que foi à região de Colossos, plantou a igreja de Colossos e deixou firmada lá a doutrina de Cristo. Mas logo depois vêm os judaizantes para fazer desmoronar todo o trabalho que Paulo tinha executado. Então Paulo usa de forma apologética, né, por isso que nós chamamos de apologia, a defesa da fé, a doutrina da cristologia, a doutrina de Cristo, exatamente para proteger a igreja de qualquer desvio doutrinário. Jesus diz assim: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os romanistas vão olhar para esse texto e vão dizer: olha aí, é Pedro então a pedra da igreja. Mas o próprio Pedro depois vai dizer que é Jesus quem é a pedra angular. Jesus é quem é a pedra da igreja. A igreja não pode estar estabelecida sobre homens. Homens são fracos, homens são falhos. O próprio Pedro, logo depois, disse para Jesus, quando Jesus falou que era necessário que ele sofresse, que ele viesse a ser açoitado, morrer, Pedro, mesmo que havia afirmado que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, vira para Jesus e diz: Senhor, não faz isso contigo mesmo. A quem Jesus diz: arreda Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Ora, se fosse Pedro então a pedra da igreja, a igreja tinha desmoronado ali. A igreja tinha desmoronado no momento em que Pedro negou a Cristo. Pedro nunca atribuiu para si esse título. Então, o que Jesus está querendo dizer quando diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Jesus não está falando a respeito de Pedro, mas a respeito da confissão que Pedro havia feito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Pedro confessante, como nós costumamos chamar. Não é o Pedro em si, pessoa, mas a confissão, a afirmação de Pedro que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Este é o fundamento, é a base da igreja. E meus irmãos, vejam, pouco tempo depois,
em que a igreja é estabelecida na cidade de Colossos, sob o fundamento que é Jesus, os judaizantes querem colocar as tradições em pé de igualdade com o Cristo. Tradição, irmãos, a tradição não é capaz de sustentar a igreja. A igreja não é estabelecida em tradições, em festas, em proibições, em coma isso, não coma aquilo, faça isso, não faça aquilo. A igreja é estabelecida sob um fundamento firme, e esse fundamento firme é Jesus de Nazaré, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta mesmo veio a ser a pedra angular, a pedra fundamental. Cristo é a base, é o fundamento da igreja. Ele é o fundamento das nossas vidas, Ele é tudo para nós, como nós acabamos de cantar na noite de hoje. Então vejam, irmãos, a necessidade que Paulo tinha de deixar clara esta doutrina, a fim de que os irmãos não se desviassem. Porque, queridos, se a igreja procurar se estabelecer sob qualquer outro fundamento, ela vai desmoronar. É triste vermos até mesmo nos dias de hoje igrejas que o seu fundamento é tradição, é tamanho de roupa, é estilo de cabelo, é se pode isso, se não pode aquilo. E você vai para os cultos e você ouve mais falar de costumes, de tradições do que de Jesus, do pode isso, não pode aquilo, do que de Jesus, de proibições morais, de uma ética baseada numa moralidade, mas pouco se fala sobre o Evangelho. E é por isso que talvez a gente ouviu já há algum tempo do Dr. J.I. Packer, que o cristianismo, em geral, ele tem quilômetros de comprimento, mas milímetros de profundidade. E às vezes a gente identifica isso no evangelicalismo brasileiro. Há muita gente se dizendo cristã, mas pouca profundidade de conhecimento da pessoa de Jesus e de intimidade com Jesus de Nazaré. E nós precisamos também estar de olho em nós mesmos, para que nós não sejamos meros conhecedores de Jesus. Jesus, irmãos, não é uma teoria. Jesus é uma pessoa. Nós precisamos buscar o conhecimento da sua doutrina, mas para vivermos um relacionamento com Ele. Isso é mais profundo do que conhecer os mistérios de Cristo. É conhecendo aquilo que nos for possível conhecer, fazer com que isso tenha uma implicação prática nas nossas vidas, uma vida de amor a Jesus, de um relacionamento profundo com Ele, de intimidade com Ele, de um relacionamento sincero, porque Jesus é uma pessoa. É isso que Paulo nos apresenta aqui. E o que é que Ele é para a igreja, irmãos? Com a sua Bíblia aberta, por favor, confira aí na sua Bíblia algumas coisas que o apóstolo Paulo traz referente a este assunto. Primeiro, Paulo diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Irmãos, nós não poderíamos encontrar uma figura melhor do que essa que o apóstolo Paulo nos apresenta, pois todos nós temos um corpo, né? Todos nós temos um corpo. Então, talvez alguma outra ilustração, como existem várias outras, pudessem trazer para nós alguma noção, mas nenhuma tem uma noção tão importante como esta que Paulo se refere, visto que todos nós temos um corpo e entendemos a importância da cabeça para o corpo. Quando Paulo diz que ele é a cabeça do corpo, é lógico que a gente precisa entender a ideia de cabeça aqui em dois sentidos, né? A ideia daquele que coordena e daquele que é a fonte. Daquele que coordena e daquele que é a fonte. Guarde bem essas duas questões. A que coordena
no sentido de que é a cabeça quem dirige todo o nosso corpo. Então a igreja, ela é fundamentada em Jesus e é Ele quem dirige o corpo, o seu corpo, que é a igreja. A igreja, irmãos, não está sob direção de qualquer outro que não seja Jesus. E aqui é importante nós afirmarmos isso, embora seja uma afirmação tão clara, tão básica, tão simples de ser entendida, mas, meus irmãos, é neste quesito que muitos têm falhado, tentando assumir uma liderança que não lhe pertence, a começar de Roma, ao afirmar que a igreja está sob a base de Pedro, que Pedro é o fundamento, já está cometendo grave heresia, já está cometendo grave erro teológico. Pedro e nenhum outro papa é a pedra que sustenta a igreja. Mas se isso não fosse suficiente para nós, isso que nos separou da igreja de Roma há quase 500 anos, há mais de 500 anos, em 1517, nos nossos dias nós temos visto pessoas se arrogando o centro da igreja no meio evangelical brasileiro. Vocês sabem muito bem disso. Pessoas a quem se atribui um poder extraordinário, pessoas que batem no peito dizendo a minha igreja, pessoas que acreditam que, porque com o seu CPF, assinam o CNPJ da igreja, são donas de igreja. Não se espantem, isso tem sido comum aqui, é muito comum no sudeste do país. Conversando com um colega que já foi pastor no Rio de Janeiro, ele dizia que em algumas situações ele via pastores vendendo a igreja para outros. Você já imaginou um negócio desse? Você já imaginou, Deus o livre, no meio presbiteriano isso é impossível acontecer por conta da Constituição. Mas em outras igrejas que têm constituições ao seu bel prazer, o pastor diz assim: estou colocando minha igreja à venda, com o povo e tudo, viu? Ele está falando da igreja, não é só a estrutura não, é o povo e tudo. Aí eu vou e negocio. Aí eu olho para vocês assim, fulano vale 1.000, Beltrano 5.000. Aí eu junto tudo e digo assim, estou vendendo por tanto. Como é que pode, irmãos? A igreja é de Jesus. A igreja tem um dono. E se isso não fosse pernicioso, nós vemos as pessoas indo atrás destes líderes, deste tipo de gente, que diz ser o dono da igreja, que manda, que determina. Em muitas igrejas, os irmãos sabem bem, as decisões são tomadas não pelo povo, nem mesmo representados por líderes, mas por um pastor presidente, que num sistema episcopal é basicamente o papa de uma igreja evangélica. E lá se decide tudo, inclusive se faz sucessão. Se eu morrer, quem vai assumir é o meu filho. Se eu não tiver filho, quem assume é o meu genro. E se eu não tiver genro, quem assume é meu sobrinho. E a igreja vai passando de família a família, como se fosse uma empresa, com altos salários e regalias. Esses homens se autodenominam homens de Deus, ungidos do Senhor, intocáveis. Paulo diz, ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja, é ele quem dirige, é a ele a quem os pastores auxiliares prestarão contas, porque todos nós pastores, embora uns recebam títulos de efetivo por conta da condição, titulares ou auxiliares ou evangelistas, seja lá qual nome se é dado em cada denominação, no final das contas, os verdadeiros pastores do rebanho de Deus são todos pastores auxiliares, porque o supremo pastor é Cristo. É Ele quem cuida da igreja, é a Ele quem os pastores vão prestar contas. O apóstolo Paulo diz, cuidai e atendei bem do rebanho de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo diz assim, escrevendo a Timóteo, a fim de que saibais como proceder na igreja de Deus, que é a casa de Deus.
pertence a Deus. A igreja tem um dono, e esse dono é Jesus. Pastores são pastores com P minúsculo, temporários, auxiliares daquele que é o supremo e verdadeiro pastor da igreja. É ele quem dirige, quem rege a igreja. A igreja, irmãos, deve estar submissa aos seus líderes, mas apenas enquanto estes estiverem submissos ao supremo pastor, que manifesta a sua vontade através da palavra da verdade, a palavra de Deus. Cristo é o supremo pastor, a cabeça da igreja. É ele quem dirige, quem rege o seu povo. E ele rege por meio da sua palavra. Uma outra característica dele ser a cabeça da igreja é ele ser a fonte. Você sabe bem que todo o corpo obedece ordinariamente àquilo que a cabeça manda. É da cabeça quem vem os comandos para que o corpo faça determinadas ações. Deve ser assim também, irmãos, na vida da igreja do Senhor. Ele é a fonte, é dele que provém toda a verdade, é dele que provém toda a vontade, e é a ele que a igreja deve prestar contas. Ele é a fonte que sustenta a igreja, que rege a igreja, e que faz bombear, por assim dizer, toda a vida da igreja, todo o exalar espiritual da igreja. A igreja, irmãos, ela é plenamente dependente de Jesus. É por isso que Paulo precisa reafirmar uma cristologia profunda, para que a igreja não recebesse doutrinação de outra fonte que não fosse Jesus. Ele mesmo estabeleceu a sua igreja. Ele mesmo passou 3 anos com os apóstolos, e logo após os 3 anos ele mesmo instruiu os apóstolos e deixou a igreja fundamentada sobre a base, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, para que a igreja continuasse seguindo o caminho que ele mesmo determinou. Portanto, ele é a fonte. O Evangelho de Lucas nos revela Cristo agindo na terra. O Evangelho de Atos, por assim dizer, nos apresenta o Cristo agindo por meio do Espírito através dos apóstolos. Mas é o mesmo fundamento, é a mesma base, é o mesmo poder, é o mesmo Espírito. Portanto, é dele que toda a vida deriva. Portanto, ele é a fonte da igreja. Se a igreja fizer de qualquer homem, de qualquer pessoa, de qualquer tradição, a fonte da sua existência, a igreja secará, a igreja se desviará, a igreja se perderá no caminho. Cristo é o centro, irmãos, solos Cristos. Se assim não fosse, irmãos, nós não precisaríamos ter nos separado da igreja de Roma. Esta foi a grande luta de Lutero e dos reformadores, por uma igreja que apontasse unicamente para Jesus, para uma igreja que olhasse unicamente para Jesus, não aos santos, não aos ícones, não às tradições, não há homens, não há mulheres, solos Cristos, é só Jesus. Ele é a cabeça, ele é a fonte, ele é o supremo, ele é o maior. Meus irmãos, quando nós admitimos estas coisas, quando nós afirmamos isso, esta realidade precisa também ser uma realidade na nossa vida, no nosso coração. Nós não devemos ser dirigidos por qualquer outra coisa. Quando Cristo morreu por nós, ele nos comprou como sua propriedade. Ele passou a ser aquele que dirige as nossas vidas. Ele passou a ser aquele que rege as nossas vidas. Nenhum outro
deve assentar-se no trono do nosso coração, nenhum outro deve governar as nossas vidas, nenhum outro deve tomar as nossas decisões, nenhum outro, nem nós mesmos. Se Cristo é aquele que tem a primazia sobre a igreja e nós somos a igreja do Senhor, ninguém pode viver a parte de Jesus e ser chamado de seu discípulo verdadeiro. Ele mesmo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Em outra ocasião, Jesus disse: vocês amontoam para si tesouros, mas hoje eu te digo, louco, pedirão a tua alma ainda hoje, e o que tens preparado? Meus irmãos, o homem natural, ele é regido por muitos ídolos, a começar do próprio eu. Também lembramos de Mamon, que tem regido muitas vidas, e tantos outros ídolos dos nossos dias que têm governado a vida dos homens. Mas o governo da vida do crente, o governo da igreja só é Jesus de Nazaré. Ele é o governador das nossas vidas. Quando nós oramos: Senhor, venha o teu reino, nós estamos declarando, irmãos, de todo o nosso coração, aquilo que nós cantamos nos cânticos que entoamos aqui, como nós acabamos de cantar: pois tu és rei, tu és o Senhor, tu és o meu dono, tu és o meu amo, máxima autoridade em minha vida. Ou quando nós cantamos sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti, tu és para mim, mas que tudo aqui vem reinar em mim, Senhor. Nós estamos conclamando Cristo a reinar e governar sobre as nossas vidas, mas Jesus não aceita, irmãos, sentar-se na beiradinha do trono. Ou ele senta e assume o trono por inteiro, ou não há espaço para ele no governo das nossas vidas. Quem tem governado o teu coração? O que tem regido a tua vida? É o dinheiro? É a busca pelo sustento? É a busca desenfreada pelo ter? O que tem dominado a tua mente? O que tem sido aquilo que mais te faz palpitar o coração de alegria? Aonde estão as tuas afeições? O que é que tem feito o teu coração vibrar e se emocionar? Ah, meus irmãos, se nós temos uma cabeça que dirige, se nós temos uma fonte de onde exala a vida de Cristo, nenhuma outra coisa deve governar, dominar o nosso coração. Sejamos nós tomados pelo Cristo vivo, o que é digno eternamente, amém, como diz o apóstolo Paulo, de ser Senhor das nossas vidas. Ora, Ele não quer ser apenas o Salvador do nosso coração, Ele não quer ser apenas o Salvador das nossas almas, Ele não quer ser apenas aquele que nos livra da ira vindoura, mas Ele só é Salvador daqueles sobre quem Ele é Senhor absoluto, que governa tudo, todas as instâncias da vida. Ele não reina sobre um dia apenas, o dia do Senhor, mas amanhã, na segunda-feira, Ele continua reinando e governando sobre nós. Ele governa sobre todas as áreas das nossas vidas. Ele é Senhor sobre o nosso casamento, sobre o nosso trabalho. Ele é Senhor sobre absolutamente tudo. E Ele não aceita um outro nível de comprometimento que não seja o nível do discipulado radical. Ou você morre, ou você ainda não renasceu. Porque tem que morrer a semente para poder renascer. Meus irmãos, Deus já operou isso no nosso coração. Mas hoje, ainda hoje, Ele reclama as nossas vidas a Ele. Por isso Ele disse aos apóstolos e às multidões que estavam ali, e continua dizendo a nós hoje: se alguém quiser vir após mim,
Eis aí a responsabilidade individual, o que não anula a soberania de Deus. Quando Jesus disse isso em Lucas 9, ele já tinha afirmado muitos capítulos antes que o semeador sai a semear e que existem 4 tipos de solos já estabelecidos, e que o papel do semeador é semear. Portanto, o nosso papel é lançar a palavra. Onde vai prosperar não cabe a nós, é obra do Espírito Santo. O Espírito faz na vida daqueles por quem Cristo morreu, a quem o Pai elegeu antes da fundação dos tempos. Mas quando nós entregamos a mensagem à pessoa, quando nós chamamos as pessoas ao arrependimento, nós chamamos colocando a responsabilidade sobre a vida delas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não existe discipulado, não existe cristianismo verdadeiro se nós não abrirmos mão da nossa própria vida, se nós não estivermos dispostos a morrer pela causa de Cristo. Quando perguntaram a John Wesley qual o segredo do seu ministério, ele disse: o meu segredo é que eu morri há muito tempo. Irmãos, a vida cristã é uma vida de mortificação. Não existe outra vida reservada a nós que nos garanta a eternidade com o Senhor, senão aquela que nós vivemos aqui, nesta terra, renunciando a nós mesmos para viver para Deus. Eu encerro com uma frase de Jim Elliot. Trouxe essa frase na escola bíblica e gostaria de trazer também aos irmãos. Ele disse: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O que é, irmãos, que nós não podemos reter? As coisas desta vida. Nada daquilo pelo qual nós nos desgastamos tanto, nós iremos levar. Absolutamente nada. Só vai você no caixão, só cabe você. E no máximo uma roupa que vão colocar em você, que depois também vai ficar podre do mesmo jeito. Jó disse: nu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei. Esse é o caminho de todo mortal. Nós não podemos reter nada daquilo pelo qual nós tanto nos desgastamos e suamos. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para reter, para ganhar, melhor dizendo, o que não pode perder. Não é tolo que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Há um tesouro, irmãos, que nós jamais poderemos perder, que ninguém pode nos tirar, nem a traça, nem a ferrugem, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Aquilo que nos está garantido, irmãos, que é Cristo em nós, a esperança da glória, nada pode nos tirar. É por isso que nós precisamos batalhar, é por esta causa que nós precisamos viver. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Cristo. Esse deve ser o lema das nossas vidas. Justino Mártir, quando estava prestes a ser entregue, escreveu numa das suas cartas: sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes dos leões. Por favor, não me tirem de mim este privilégio. Não me permitam não entregar a minha vida às feras, porque para mim melhor é ser moído pelos dentes das feras do que não morrer para Cristo. Meus amados, hoje nós temos ainda o conforto da proteção e da segurança que o Estado nos garante. Chegará dia que nós não teremos isso. Há irmãos hoje que já estão abrindo mão de liberdade, de dinheiro, de paz pela causa do Evangelho. Nós chamamos de igreja perseguida.
E muitas vezes nós oramos por esses irmãos, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia da igreja perseguida, livra a igreja perseguida, e devemos orar sim. Mas saibam, irmãos, que há neste momento irmãos perseguidos que estão orando por nós, porque o estranho à igreja, o estranho ao evangelho é não ser perseguido. Se você olhar a história da igreja, você vai descobrir que o estranho ao cristianismo é não ser perseguido. Quando o cristianismo deixou de ser perseguido, ele entrou em declínio. Talvez seja por isso que nós tenhamos um cumprimento grande e pouca profundidade. E não é que nós devamos orar, Senhor, manda a perseguição, de forma alguma. É tempo de nós aprofundarmos mais a nossa relação com Jesus. É tempo de nós conhecermos mais a Jesus, de nós o colocarmos como prioridade máxima das nossas vidas. É tempo de nós pararmos de abrir mão da nossa vida devocional, da nossa vida de oração. É tempo de nós pararmos porque, meus irmãos, uma das estratégias deste mundo é nos sufocar com as atividades. A tecnologia que serviria para nos deixar mais confortáveis e com mais tempo livre, está nos dando mais demandas. E nós somos tomados por uma semana repleta de atividades. E quando termina a semana, a gente percebeu que a gente não teve tempo para orar, que a gente não teve tempo para ler a palavra. Aí a gente vem no domingo e diz a Jesus palavras lindas: pois tu és rei, tu és meu Senhor, tu és o meu amo, tu és o meu dono. Você já imaginou se seu marido, sua esposa passasse a semana toda sem falar com você e chegasse dizendo essas palavras? Certamente você diria: meu filho, se você me ama, pelo menos faça uma ligação para mim. Se você me ama, mande uma mensagem para mim. Se você me ama, por favor, faça um esforço para estar perto de mim. E aí nós chegamos hoje aqui e dizemos para Jesus palavras lindíssimas. Mas isso tem sido reflexo da nossa semana? Se não for, que seja a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque Ele é a cabeça, como quem rege, Ele é a fonte, Ele é a cabeça como quem é a fonte. E nós, de tudo que precisamos desta vida, nada mais precisamos do que de Jesus. E Ele está à nossa disposição, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está muito disposto, irmãos, a nos acolher, a falar conosco, a nos responder, a ter comunhão conosco. Ora, Ele é quem deveria nos rejeitar, mas muitas vezes na caminhada nós o desprezamos. A minha oração, queridos, é que Ele seja a cabeça do corpo da igreja, mais do que simples teoria teológica. Que Ele seja a nossa vida, a razão da nossa existência, o comando do nosso coração, aquele que faz palpitar o nosso coração de afeição, de amor, de alegria e de paz. Que Ele seja tudo para nós e que nós o amemos apaixonadamente, de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.